É um orgulho estar participando de um evento aí. Então, um abraço ao Dr. Márcio, Dr. Ineu, Dr. Júlio, doutora Maria. Eu estou há 44 anos nessa área de segurança e saúde no trabalho, né? Então, desde a regulamentação da profissão do técnico, do engenheiro, eu participei de perto da criação das entidades, das associações, até dos engenheiros, da APES aqui no Paraná, Associação Paranaense dos Engenheiros, né? Da Associação Nacional da Anéstia, lá com Francisco Machado da Silva, né? E vi na Fundacentro, René Mendes e todos esses papas nossos, né? Que a história está aí para mostrar o trabalho dessas pessoas. E Clóvis Meirelles, da Fundacentro, na área da agricultura, o nascimento da BHO, da Associação Brasileira de Higiene Ocupacional, com a nossa amiga Irene e o Marcos, lá da Fundacentro. Então, a Fundacentro teve um papel importante aí, e eu tenho 36 anos de Fundacentro. Antes disso, passei por construção civil, duas barragens, né, e depois indústria de bebida, onde eu ganhei o calo aqui na barriga, que foi a Antártica, e depois da Antártica, em 84, eu vim para a Fundacentro. E muito bonito ver o Bruno falar do tripalho, do trabalho. Há muitos anos, eu inicio todas as minhas palestras conceituando o que é a saúde. E, junto com os doutores médicos aqui, eu vou usar, né, porque eu participei do nascimento do SUS, da 8ª Conferência Nacional de Saúde. A gente participa aqui em Curitiba desde o nascimento do Conselho Municipal de Saúde de Curitiba, do Conselho Estadual, da criação da CIST. Eu sou um defensor do SUS e fiquei contente de ver o doutor Márcio falando do SUS, né, no outro bate-papo que a gente teve. Então, eu tenho consciência da importância de saúde pública, né, e não deixar fora a segurança e saúde no trabalho, e tornar a segurança e saúde no trabalho política pública. Eu até brinco nas minhas palestras quando eu falo das políticas públicas que se tem de segurança e saúde no trabalho, de política de saúde que se tem no Brasil, né? Em Curitiba nós temos vários programas, como existe no Brasil inteiro, que é um programa chamado Mãe Curitibana. Vou falar isso para exemplificar a saúde do trabalhador. E esse Mãe Curitibana, né? Cada político que assume a prefeitura de Curitiba se auto-intitula o dono desse programa de saúde, que é atenção à maternidade, né? Em Curitiba, no 4º mês de gravidez, a mamãe já vai saber em que hospital que ela vai ganhar o nenê. E é um programa, né? E os médicos aqui, com certeza, sabem, né, da importância que é e pensar saúde pública, né, e saúde coletiva. Né? Eu participei de vários cursos na Fiocruz. Não foi na FVG, que a Fundação Getúlio Vargas depois disse que a gente não fez. Né? Na Fiocruz... Essa foi boa. Essa foi boa. Então, e meu pai e minha mãe eram funcionários, servidores da saúde pública no Paraná. Então, a saúde pública teve sempre no meu dia a dia. E a importância que é a saúde pública, né? Nas minhas palestras eu falo do programa Mãe Curitibana, saúde mental, saúde da criança, programas de saúde da família. Curitiba tem 175 equipes de saúde da família, e a gente tem uma briga para incluir nessa saúde da família mais profissionais, né? Então, ainda é pouco. Curitiba tem 110 unidades básicas de saúde, tem 10, 24 horas, e acho que 5 ou 6 com UTI, 24 horas. Ainda é pouco, mas o Brasil precisava mais. E quando eu falo lá das políticas públicas de saúde da mulher, da saúde do homem, da saúde da criança, da saúde mental, existe a CIST, que é a Segurança e Saúde no Trabalho, que é a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que deve ter em todo o Conselho Municipal. Eu brinco que a gente cuida da saúde do ser humano, desde bebezinho, quando está no útero da mamãe, e depois, quando ele vai trabalhar, nós largamos ele daí. Aí não precisa política pública para atender esse trabalhador. Ele pode perder dedo, mão, braço, pode morrer, pode ter um monte de doenças profissionais, né? Doença no trabalho. Eu não gosto da palavra ocupacional, porque coloca no ser humano, no trabalhador, a doença. E que causa doença não é a ocupação, que causa doença é o local de trabalho.
né? Então, nós temos um grupo que discute esse tema, que daria uma outra live, né? Então, com certeza. Essa é a importância de estar falando de segurança e saúde no trabalho. E o SESN foi muito importante, sim, Bruno. Eu tenho até um banner no sindicato, eu peguei as estatísticas de 1970 até alguns anos atrás, dá 161 mil pessoas que morreram por acidente do trabalho. Nenhuma guerra, pegando a guerra do Vietnã, morreu tantos trabalhadores como morreu trabalhando no Brasil. E a gente pega as estatísticas daquela época lá, Brasil, em 1970, é fácil, né? Só lembrar da música da seleção, tinha 90 milhões de habitantes. E tinha uma massa de trabalhador formal em torno de 9 milhões. E ocorriam naquela época lá, em torno de 1.800.000 acidentes. E 5 mil e poucos trabalhadores morriam por ano. Uma massa de trabalhadores daquela. Hoje nós temos uma massa de trabalhadores de 44 milhões de trabalhadores formais. Se contar os informais, dá em torno de quase 90 milhões de trabalhadores. E os acidentes do trabalho, claro que nós sabemos da subnotificação, tudo isso aí, mesmo fazendo esse desconto, ainda baixou muito os acidentes do trabalho. E eu digo, sem medo de errar, com certeza absoluta foi nós, médicos, engenheiros, enfermeiros, técnicos de segurança, técnicos de enfermagem, e hoje em dia fisioterapeuta, psicólogos que têm que se dedicado à nossa área de segurança e saúde no trabalho. Com certeza foi esse. E diminuiu muito, se a gente analisar, diminuiu muito. Claro que precisa melhorar muito ainda, né? Segurança e saúde precisa se tornar política pública. E quando a gente defendia isso, na Constituição de 88, quando a gente brigou lá, para colocar lá, na frente da palavra saúde, né? A palavra trabalho, porque saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um bem-estar social, mental, social, e não mera ausência de doença ou moléstia. Quer dizer, não é eu não tendo hepatite, eu não tendo parotidite epidêmica, que eu não tenho problema de saúde. Saúde é educação, é moradia, é água tratada, né? Saneamento, agora descobriram, porque querem privatizar todas as empresas de saneamento e água do Brasil, agora descobriram e com a pandemia descobriram que não existe saneamento no Brasil, que grande parte dos brasileiros não tem saneamento. Então, a importância da gente ter. E nós não sabemos, nós de segurança e saúde, não falamos para outras comunidades, para outros segmentos da sociedade, a importância que tem a segurança e saúde e o quanto avançou. Eu, quando passo na rua aí e vejo aqui em Curitiba, principalmente o pessoal cortando grama, o pessoal com aquela tela, o pessoal com máscara, com protetor facial, e eu fico ali, digo, há 30 anos atrás, quando a gente falava de segurança e saúde, isso aí era surreal, era utopia, né? Quando a gente passa na construção civil, vê o pessoal de cinto hoje em dia, numa obra de construção civil, é utopia, que quando a gente começou a colocar cinto de segurança, o próprio trabalhador, por falta de educação, a rede está um pouco o macaco para trabalhar amarrado. Era isso que a gente ouvia, isso. E eu trabalhei em obra predial, aqui em Curitiba, na década de 77, 78, 79. E hoje em dia, não. Você vê os trabalhadores... É a falta de educação, né? Então, a importância que tem a educação em nós, engenheiros, técnicos e médicos, não somos preparados para a educação, né? Por isso que na Fundação a gente fez até um grande debate, né? Porque a área técnica, né? E aí é um outro tema que chama o tecnicismo, né? Que não é culpa nossa, né? É culpa da universidade, é culpa do mundo acadêmico, né? Dá uma formação tecnicista e não ensina você, cidadão. Na Fundação nós tivemos um grande debate no passado, né? Que tinha os pedagogos, né? Um grupo de educadores da Fundação, e daí para explicar, até eu fiz parte desse grupo, e foi bom que me colocaram nesse grupo, apesar de eu não ser pedagogo, mas de pensar a educação, de tanto ler Piaget, Vygotsky e Paulo Freire, né, eu consegui, porque para o engenheiro, pedagogo não sabia o que era pedagogia da educação, o que é educação. Pensava que é aquela pessoa que fazia aquele papelzinho lá, aquele programinha, da tal hora, doutor Alexandre, de tantas horas, de tanto a tantos minutos,
doutor Bruno Haddad, intervalo para o café, era a pessoa que fazia aquilo ali. E não pensar em educação para que povo nós estamos falando, né? Isso, por isso que é fazer segurança e saúde no trabalho, eu sempre falo que é muito mais de conhecimento técnico que a gente tem que ter, né? Na área técnica, tem que ter, conhecer, tem que estar todo dia lendo e aprendendo, na área de engenharia, na área de medicina, mas de educação ninguém falou nada para nós, né? Nesses cursos de formação, né? Eu, pior ainda, né? Quando eu fiz o curso, eu sou do tempo do supervisor de segurança, era 264 horas ainda, né? Não tinha ido para o ensino formal, segurança. E educação não passa no nosso meio. Então, é essa fala que eu tenho sempre feito, né? E o trabalho que você falou do tripalho é muito importante, doutor Bruno, porque trabalho é o quê? É a nossa venda da nossa capacidade física, intelectual, do nosso conhecimento em troca de um salário, né? Certo. E me dói muito aí, que dá para a gente falar numa outra palestra, do outro live, hoje em dia chama o trabalhador na empresa de colaborador. Isso me dói no ouvido, né? Porque não é colaborador. Se eu sou colaborador, eu não devo obediência, não tenho aquele compromisso, né? Mas o capitalismo é muito inteligente. Questões de semântica, né, Adir? Desqualifica ele como trabalhador, né? Assalariado, né? Que daí vai aquela coisa classista, como se fosse pecado, como se fosse ser trabalhador é feio. Não, é muito bonito ser trabalhador, dar dignidade ao cidadão, é o trabalho, dar dignidade dele na igreja, dar dignidade dele no seu meio social, na sua família, né? Com o que você lida, com o que você faz, né? Tem pessoas que a profissão dele vira nome, né? O Chico mecânico, o Zezinho do chaveiro, né? Dá até nome, a profissão, o que a pessoa faz é tão importante que a pessoa é nominada pelo trabalho que ela faz. Então, o trabalho é muito importante. E às vezes muitas vezes eu falo isso nas empresas, né? Para o trabalhador, para ele se sentir importante como trabalhador, e não é por isso que a gente tem que correr risco, né? Tem as normas para obedecer, junto com isso as normas, as técnicas, né? E educação e lidar com o povo. Acho que eu estou falando demais já, Bruno. Não, só para concluir, então, essa tua parte, Adir, queria te fazer uma pergunta bem rapidinha aí. Você, enquanto presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança, você tem um número que você possa nos dar de quantos técnicos de segurança nós temos no estado do Paraná? No torno do Paraná tem em torno de 4.200. Eu busco isso no CAGED, em torno de 4.200. A nível nacional tem em torno de 110 mil trabalhadores atuando. Foi muito importante fazer essa pergunta até, né? Eu tenho até via RAIS CAGED no site do Ministério do Trabalho. Quem quiser pode entrar em contato que eu posso passar aí a média salarial, inclusive. Certo. Do Paraná, a média salarial é R$ 2.426 em 2019. 2.426 a média salarial. Pessoal, é média, né? Pessoal, tem gente que confunde média com piso, né? Piso é a convenção coletiva do sindicato. Piso do sindicato, por exemplo, é 2.137. É baixo, mas é somente Paraná e São Paulo que tem convenção coletiva, database de negociação. São Paulo é outro mundo, né? A nossa média salarial também é mais baixa. Nossa média salarial de Santa Catarina, Minas Gerais, é mais baixa que o Paraná. O Rio Grande do Sul, ano passado, o Paraná teve um ápice, como é que se diz? 157 postos de trabalho a mais em 2019. Rio Grande do Sul teve menos vagas de técnico de segurança. Então, eu tenho dito, não vá para o Rio Grande do Sul se você tiver uma vaga certa já, indicada, você fez, contato. Não vá, porque lá está mais difícil vaga de técnico de segurança do trabalho. E muito importante, para não me alongar mais, eu acho que vamos precisar, na área de segurança do trabalho, uma grande união e até de solidariedade, porque vocês todos, acho que são bem mais jovens do que eu. Em 1982, vocês são mais jovens. Semana que vem faço 66. Em 1982, vocês eram adolescentes. Em 82, teve... doutor Alexandre até riu ali. Né? Não, doutor Alexandre,
Agora eu e o Júlio estamos por ali. Então, 1982, só para vocês terem uma ideia, nós estávamos saindo da ditadura militar e pensando em redemocratização. Em 82, o Banco Mundial, FMI, chegou para o Brasil e falou assim, não, agora não queremos mais só pagamento do juro da dívida externa. Nós queremos o capital também. E o Brasil foi a bancarrota, né? Tanto é a inflação de 20%, 30%, 40% ao mês, e o desemprego foi enorme. Os sindicatos, naquela época, foi bem na época que a gente criou a associação dos técnicos de segurança, apesar de não ser técnico, era um supervisor, mas a gente criou a associação. E os sindicatos aqui em Curitiba, em São Paulo, Rio, em Minas Gerais, colocavam crachá, davam crachá para o trabalhador que ia lá, desempregado, para ele poder ir para a rua pedir dinheiro de crachá. Então, eu estou com muito medo que agora, daqui uns meses, aconteça um desemprego, e vai acontecer um desemprego enorme, né? Vamos precisar de ações do Estado, e é por isso que existe o Estado, né? O Estado para atender os cidadãos, senão não precisava Estado, não, senão a gente criava anarquia, né? Quem leu Proudhon e Bakunin sabe disso. Não precisava de prefeito, vereador. Né? Então, eu acho que vamos ter que repensar que ações nós podemos fazer de solidariedade junto à segurança, a médicos do trabalho. Exatamente. Vai ter muito engenheiro de segurança aí desempregado. Com certeza. Então, vamos pensar que ação nós podemos fazer para ajudar os companheiros, os colegas aí. Eu acho que precisamos pensar nisso mesmo, Adir, mas eu acho que tem várias perguntas que na sequência vão ser dadas aqui, inclusive para a participação do doutor Alexandre e do engenheiro Irineu também, mas por enquanto, muito obrigado, Adir, pela tua exposição. Daqui a pouquinho nós já retomamos com vocês todos para poder, então, dar sequência. Apenas pedir para quem está chegando agora, a gentileza de desligarem seus microfones e a câmera, para evitar que a plataforma fique lenta, tá bom? E vocês podem ir encaminhando seus questionamentos para nós através do chat aqui desta plataforma, tá bom? Então, vamos lá em frente, vamos lá solicitar a nosso estimado engenheiro Irineu Gomes de Amorim, é um grande engenheiro que há muito tempo nós temos conhecimento do seu serviço, do seu trabalho, que também participou, inclusive, na elaboração de normas de segurança relativas para a área do cimento e tudo mais. Adir, gostaríamos, por favor, das suas palavras com relação a este tema que nós estamos tratando. Por gentileza. Boa noite, Bruno. Boa noite, amigos. Em primeiro lugar, é um prazer fazer parte de uma discussão como essa, de alto nível. Quero saudar inicialmente ao nosso amigo Adir Souza, guerreiro, levanta a bandeira dos técnicos de segurança e vai levando em frente as atribuições profissionais, uma pessoa que carrega a segurança do trabalho no peito há muitos e muitos anos, uma referência, um baluarte para nós na área técnica de segurança. O doutor Alexandre também, ergonomista, médico do trabalho, uma referência importante, e conhecendo o seu trabalho há um tempo atrás, o trabalho também é referencial, então tem todos os méritos para poder conversar sobre esse assunto importante que o engenheiro Bruno nos traz hoje, e levanta muitas e muitas discussões, né? E, obviamente, nós não conseguimos explorar todo o assunto nesse momento, né? Porque temos um tempo limitado, mas eu gostaria de abordar alguns pontos que são importantes no meu modo de ver, né? A primeira coisa que nós temos que pensar é o seguinte: nós estamos num estado de exceção, em termos da segurança do trabalho, em termos profissionais, em termos de comunidade, em várias frentes que nós estamos falando, hoje estamos em exceção. Nós, na nossa idade, nós não vivemos até hoje uma pandemia. Nós não vivemos uma situação como essa, onde o mundo todo está sujeito a intempéries, situações ainda desconhecidas, né? Então, nós estamos lidando basicamente com o desconhecido em cima de nós. E lidar com o desconhecido não é nada fácil, né? Nós estamos com uma situação de exceção, onde não sabemos direito aonde estamos e não sabemos direito para onde vamos. Então, isso dá uma complexidade muito maior para a situação que nós estamos hoje, né? E se nós formos lembrar um pouquinho, né, para a área da segurança do trabalho, especificamente que eu vou focar,
já estou nessa área há 18 anos, né, e vendo várias coisas acontecerem e de maneira muito rápida ultimamente, nós estamos passando por uma época ainda de revisão de normas regulamentadoras. Então, se nós temos as normas regulamentadoras como referência para a nossa atuação, vale lembrar que desde 2018, 2019, basicamente, nós estamos com um processo de revisão muito amplo, onde nós estamos a todo momento tendo novas vertentes, novos posicionamentos legais. E esses novos posicionamentos legais acabam também trazendo muitas dúvidas para os empregados, para o SESMIT, para os empregadores. Então, junto a uma pandemia, que nós não temos exatamente ainda uma noção de quando vai terminar. Se nós formos falar só em Curitiba, nós estamos com um aumento dos casos, aumento de pessoas contaminadas, aumento de mortes. A cada vez que nós abrimos um jornal, a cada vez que nós ligamos a televisão, nós estamos vendo notícias muito ruins aqui no Brasil. Aliás, cada vez piores. E isso impacta diretamente o SESMIT, impacta diretamente as empresas. Com essa mudança das normas regulamentadoras, nós temos uma série de outras atribuições técnicas, legais, organizacionais que estão sendo colocadas. Isso faz com que o mundo da segurança esteja muito ligado, muito atento. Um ponto importante que nós temos hoje, e para ano que vem teremos a implementação, é o PGR, o GRO. Como fazer isso, né? Como tratar isso, sabendo que nós temos no Brasil 5 milhões e meio de empresas, e que a grande maioria não é coberta pelo SESMIT, né? Não tem SESMIT próprio. Nós temos aí uma parcela de 4 a 5% das empresas no Brasil que precisam do técnico de segurança. Irineu, me permite só um minutinho, Irineu. Acho que nós temos algum número com o nosso colega Adir. Adir, se você puder ligar teu microfone, acho que o Adir ele tem uma informação importante sobre esse número. Adir, você poderia nos repassar, por favor, só para complementar a fala do engenheiro Irineu. Adir, se você puder ligar teu microfone, isso. Ok, agora? Há uns anos atrás, a gente fez um trabalho de pesquisa, né? Nós ficamos uns dias lá em Brasília pesquisando isso aí. Não chega a 2% das empresas que têm SESMIT. Incrível. É muito importante. É muito importante isso. Eu sempre falo para o pessoal de consultoria, assessoria, né? Que eles querem atingir uma empresa lá que tem 2.000 trabalhadores. Digo, lá tem técnica, tem um monte de empresa aí que não tem nada de segurança do trabalho. E precisa muito de cultura, de segurança e saúde, né? Então tem tudo por fazer ainda. Então, Irineu, você pode continuar com esse dado interessante, né? Apenas 2% terem serviço especializado em segurança e medicina do trabalho. Isso, 2%, e nesse público chega a 2 a 3%, dados mais atualizados. Provavelmente. E nós temos de segurança do trabalho, para engenheiros de segurança do trabalho, das 5 milhões e 500 mil empresas, é muito pouco realmente. Nós temos 2% dessas empresas que têm engenheiros de segurança. Esse 2% é um número confirmado pelo CAGED. Então, nós temos essa informação de 2% de engenheiros de segurança que hoje estão dentro de um furacão muito grande, né? Então, veja, com essa revisão das normas regulamentadoras e esse estado de calamidade pública que nós estamos, o SESMIT acaba tendo um papel diferenciado, mas para quantas empresas, né? Nós estamos falando aí de 2, 3% de empresas no Brasil que têm funcionários próprios, prevencionistas, e que essas pessoas, né, veja, na maioria das vezes são técnicos de segurança, né, que são responsáveis por todas as rotinas da segurança do trabalho. Quando nós temos um mundo em movimento, um mundo dinâmico, que nós não temos uma previsibilidade futura, nós temos uma incerteza jurídica, levando em consideração a revisão das NRs, né? Tudo isso faz assim, muito pensativos que caminho nós temos que seguir. E nós temos um acrônimo interessante que nós temos tratado agora, nesse momento de pandemia, mas que não é novo, não, que é o chamado Mundo VUCA. Tá? É um acrônimo interessantíssimo
para dizer do mundo, de um estado, um momento de volatilidade, de incerteza, de complexidade, de ambiguidade. Então, eu gostaria de focar meu comentário em cima desse mundo VUCA, desse cenário que nós temos hoje, onde o SESMIT está em cima, né? Então, imagine assim, um mundo de volatilidade. Desde o início da pandemia, como SESMIT, né, trabalho em indústria já há 18 anos, a gente teve uma dificuldade de entender qual era o papel efetivo do SESMIT, porque as informações elas vinham, de certa forma, de modo inicial, com o nível de expertise que se tinha no momento, e nós estamos aí com 3 a 4 meses de pandemia com informações completamente diferentes do começo, né? Então, quando eu comecei a trabalhar a pandemia dentro do SESMIT, há 3, 4 meses atrás, eu tinha um nível de informação, um nível de experiência de outros países que estavam com a curva em crescimento. Agora, a curva em crescimento está no Brasil. Então, nós estamos capitalizando protocolos que há 3, 4 meses tínhamos, né? Sim, então, vejam, essa volatilidade da informação até a consolidação é uma dificuldade que o SESMIT tem encontrado. Então, como até o próprio ministro da Saúde, o antigo, né, o Mandetta comentou, isso é uma coisa que marca muito, né? Eu até escrevi isso no LinkedIn. Nós temos que usar a ciência. Só que a ciência tem um momento de desenvolvimento. Nós estamos aprendendo durante a pandemia. Nós não temos regras formais. Nós não temos nada consolidado. Nós não temos uma vacina para começar, né? Ainda. Então, veja a dificuldade. Ainda. Então, veja a dificuldade da volatilidade das informações que o SESMIT recebe. O outro ponto que eu gostaria de destacar do mundo VUCA é a incerteza. Nós não temos certeza se as ações que nós estamos tomando são efetivas, se as máscaras que nós utilizamos lá no começo da pandemia, por exemplo, eram efetivas. Será que elas nos protegeram ou nós não estávamos próximos de alguém contaminado? Ou não estávamos no meio de exposição onde as pessoas poderiam se contaminar? Então, nós não sabemos qual foi a eficiência ou a eficácia das medidas tomadas naquele início da pandemia, né? Isso tudo leva a uma incerteza. Eu lembro da... Deixa eu complementar aí, não querendo atrapalhar teu raciocínio, mas com toda essa novidade que nós estamos passando agora, né, nós nunca havíamos passado nada parecido na nossa história recente, e o que, como bem você diz, é tudo um aprendizado agora, né? Mas como é que será que fica a figura nossa de técnicos, engenheiros e tudo mais, desde o ponto de vista legal? Será que existe a possibilidade de nós termos que responder por ações tomadas e que não chegaram a um bom termo, né? com complicações maiores disso tudo? O que você acha? Realmente, Bruno, essa questão é bastante interessante. Eu só não vou sair muito do mundo VUCA inicialmente, mas comentar isso dentro do mundo VUCA. O doutor Alexandre pode dizer isso com mais propriedade. Vai. Vejam, o próprio Covid é uma doença do trabalho, é uma doença ocupacional, né? Ela tem um CID próprio específico, ou seja, num primeiro momento, nós como SESMIT, como engenheiros de segurança do trabalho, discutimos em vários grupos se nós entrávamos no PPRA com risco biológico. Mas se nós entrássemos, por exemplo, com o Covid, quantas outras doenças e outros vírus deveriam estar dentro do PPRA, com monitoramento, com avaliação, com medidas de controle adequadas, né? Então, isso ficou uma lacuna, inclusive, foi até o STF. O STF discutiu isso aí, né? Ainda não há uma decisão muito clara se as empresas vão ser responsabilizadas pela proteção ou se um funcionário adquiriu, por exemplo, o coronavírus dentro das suas instalações ou realizando suas atividades. Como enquadrar isso? Então, na verdade, nós temos que ter ações, e estou entendendo dessa forma, ligadas aos decretos, às portarias que são tomadas pelo governo para um controle do estado de calamidade pública, onde as empresas fazem parte desse processo. Então, o profissional de segurança do trabalho, ele tem, obviamente, que buscar essas referências, nessas portarias, nesses ofícios circulares, e trazer para cá, trazer para dentro das empresas, no sentido de tomar as ações necessárias para controle das exposições
e o controle exatamente das atividades que podem gerar, por exemplo, exposições desnecessárias, riscos biológicos que até então nos PPRAs, que estão logo para morrer, ainda não são bem colocados. O controle biológico, que é feito pela segurança do trabalho, ainda é muito falho, não é muito legal, não é muito bom, como, por exemplo, os riscos químicos e os riscos físicos. Então, há uma dificuldade colocada para o profissional de segurança, que é no sentido, peraí, vamos entender se isso é uma doença ocupacional ou doença do trabalho, adquirida no trabalho, e nós vamos ter que fazer um monitoramento disso, né? Então, realmente, é um estado de incerteza, como eu quero colocar, onde nós temos que executar ações que muitas vezes não temos total domínio. Uhum. E a complexidade que isso está gerando, sim, né? Então, quando nós temos um momento de pura complexidade técnica. Essa complexidade técnica, se não fosse desta forma, por exemplo, não teria levado muitos profissionais da saúde a óbito, né? Por mais que tenhamos controle, os profissionais da saúde que estão expostos estão morrendo também. Então, é muito mais complexo do que nós imaginamos. Não é uma gripinha, né? E claro que e dentro desse processo nós temos a ambiguidade também, né? O que é o certo? Decidir o que é o correto, o que não é o correto nesse momento. O profissional da segurança do trabalho, né, tem um desafio muito grande nesse momento, que é tentar buscar as melhores fontes, e agora vem de novo a ciência, que eu sempre coloco aos meus alunos isso. A ciência tem que estar ao nosso dispor, nós temos que produzir ciência, temos que olhar a ciência como referência para o nosso trabalho, porque tendo a ciência como referência, nós podemos aprender de um ponto onde já temos um conhecimento formalizado, algo que já nos traz uma segurança para que nós não saiamos fazendo a roda a todo momento, né? A todo momento, começando do zero. Então, buscar a ciência é algo que o profissional de segurança tem que buscar a todo momento, e mais do que nunca agora, né? Porque, veja, se as empresas dizem que a segurança do trabalho é um valor, esse momento está sendo colocado à prova. Está sendo colocado à prova. Com certeza. E nós temos que mostrar, como profissionais, que nós temos valor realmente, porque nós somos decisivos no processo de antecipação, de reconhecimento, de avaliação e controle de riscos. Sim, senhor. Né? Então, esse papel fundamental que nós temos tem que ser colocado agora para representar realmente o valor que os profissionais de segurança têm numa empresa. Né? Exatamente. E o reconhecimento é o orgulho que o profissional da segurança, ou do SESMIT, espera. Um reconhecimento pelas ações tomadas. Nós somos especialistas nisso, né? Temos que mostrar às empresas, por mais que muitas delas não queiram isso, né? Não tratem a segurança como um valor, né? Pela ausência de uma cultura de prevenção, uma cultura de segurança, ou uma percepção de riscos adequada. Então, as empresas precisam receber dos profissionais do SESMIT um apoio, uma segurança técnica, né? Um posicionamento firme. E, obviamente, se isso acontecer, não tenho dúvida que as empresas vão passar ilesas por esse momento. Se nós pensarmos que muitas empresas estão paradas hoje, mas muitas estão no serviço essencial, e o serviço essencial tem muita exposição. O papel do SESMIT agora é colocar essa técnica, essa ciência e o que está acontecendo ao redor do mundo agora, principalmente as experiências já da Europa, lá dos países do Oriente Médio, da própria China, buscar esses conhecimentos e colocar dentro dessas organizações. Apresentar aos gestores, à alta direção, o que nós devemos fazer? Indicar caminhos. Ou seja, colocar a proatividade do SESMIT, né, a toda a prova. Vocês imaginem que nós estamos num momento de discussão sobre a NR4 também. Sim, né, o papel da NR4. Isso mesmo. O Brasil é um dos únicos, se não o único país do mundo onde o SESMIT é obrigatório por lei. Sim, senhor. Exatamente. Né? É um enquadramento legal. Exatamente. Os outros países, o SESMIT, ele existe, obviamente, por necessidade técnica. Exatamente. Por necessidade da prevenção. Né? Por entendimento das organizações e da sociedade do papel do profissional prevencionista. Aqui nós temos que lutar contra uma cultura débole, uma cultura que não é forte, prevencionista, e ainda um aspecto legal.
onde milhões de empresas não têm um SESMIT constituído e vão ter que trabalhar a prevenção do Covid-19, por exemplo. Olha a dificuldade e desafio, né, Bruno, que nós temos pela frente aí, né? Irineu, realmente é um tema que nós poderíamos levar mais em frente, é um tema empolgante, mas então, para darmos continuidade aqui, eu agradeço você, Irineu, pela explanação. Agora nós vamos rapidamente, então, passar a palavra e logo na sequência já vamos levantar alguns questionamentos. Doutor Alexandre, diretamente de São Paulo, diretamente lá da terra da garoa, por gentileza, gostaríamos de ouvi-lo quanto a este tema. Por gentileza. Tudo bem, gente? Bem, eu acho que esse caminho aí da nossa discussão está bem interessante. A gente começou aí... Estão me ouvindo bem? Então, ok. Primeiro, um aspecto histórico importante da constituição do SESMIT, e aí um histórico até bem mais antigo aí que o Bruno trouxe, e em seguida vermos aí falar um pouco da questão do SESMIT já no contexto da pandemia. Eu espero poder trazer um pouco do que a gente tem de visão pensando na medicina do trabalho integrada com esse SESMIT, o que a gente vê de mudanças. Primeiro pensando em alguns cenários, né, cenários presentes do que vem acontecendo agora e para poder traçar aí uma perspectiva futura, né? Inicialmente, a gente precisa levantar alguns pontos que vem acontecendo no cenário que tem tudo a ver com esse futuro, que um pouco incerto, que como já conversamos aqui. O primeiro deles é a mudança de relação de trabalho que nós estamos tendo, né? Nós temos aí um processo tanto de novas formas de trabalho, né, que já vinham acontecendo, de teletrabalho, as empresas adotando certas estratégias, até por uma questão de redução de custos, né, de jornadas de trabalho que são parte dentro do lar, como home office, e outra parte dentro da empresa, às vezes por conta de custos, às vezes operacionais, né, e juntamente com isso, um processo de precarização, com uberização de certos tipos de serviços, né? Isso é um olhar muito importante, principalmente quando a gente pensa hoje na questão do trabalho no momento de pandemia, né? Ou seja, a gente teve uma crise que fomentou que esses trabalhos pudessem surgir como uma forma alternativa de trabalho para as pessoas, e hoje a gente vê ele ressurgindo de uma forma até mais intensa por uma questão tanto de necessidade de mercado, porque esse mercado se expande, mas também por uma questão de pessoas que perderam seus empregos de uma forma muito intensa nesse momento, né? E ainda para complementar, a gente viu o avanço na indústria. Então, vamos colocar todos esses pontos de mudança de cenário de mercado, como, por exemplo, a questão da entrada do IoT, da internet das coisas, essa indústria 4.0, chegando inteligência artificial, né? Então, são pontos que mexem um pouco em várias questões que são, não todas elas necessariamente ruins, mas até alguns pontos positivos que a gente pode tirar disso pensando numa perspectiva futura, tá? Juntamente com isso, a gente vê um cenário que vinha já com uma mudança de perfil de adoecimento. Mudança de perfil de adoecimento não é um processo assim que tem um início, começou agora, as doenças ossomusculares acabaram e agora entrou as doenças, os transtornos mentais. Não, é um processo contínuo, né? A gente sabe que desde o processo de industrialização a gente tinha uma evolução desses perfis, mas a gente tem que lembrar que a gente estava saindo no modelo onde estava chegando ao topo das doenças relativas ao trabalho como principal situação o transtorno mental, né? Ou seja, um transtorno mental que era algo que já não acometia o chão de fábrica, ela é uma doença que transita por todos os níveis, né? E ele está relacionado com insatisfação no trabalho, está relacionado com certas relações injustas no trabalho, né? E agora traz mais alguns elementos com essa chegada da pandemia para que esse perfil de adoecimento tenha
um elemento importante aí para a gente pensar, que é os medos, né, as fobias, e as pessoas que estão em casa, que estão afastadas, que estão perdendo seu emprego, uso de álcool, de drogas, suicídio. A gente tem que lembrar que todas essas questões, todas elas exacerbam, né? E as compulsões, então o número de insônias, entre outras coisas, eles continuam se intensificando, né? Não é porque eu saí de lá do trabalho que, mesmo que tenha assumido o meu chefe ou a forma como eu era gerenciado nas minhas atividades, esse processo mudou, né? E aí, houve também, muito claramente, ainda nessa mudança de perfil de adoecimento, que é o custo começou a subir, né? Esse custo do adoecimento, ele subiu de tal forma que esses aspectos de saúde, que antes era empresa, médico na empresa, saúde na empresa, o que é isso? E a gente vocês da segurança já estão mais acostumados, porque a questão de prevenção, das doenças do trabalho, dos acidentes, surgiu antes, né? E é claro que não é por uma visão da empresa, a gente sabe que é pela implementação de normas, por obrigação de normas, né? Pelas empresas serem auditadas, por situações críticas, por mortes de trabalhadores, que levou esse processo, mas por uma obrigação. Mas hoje, quando a gente fala na mudança do perfil de adoecimento, a gente fala da chegada de novos custos para a empresa. O plano de saúde ele começa a ter um impacto muito grande. O pessoal chama de custo médico, não, o médico é o que menos custa nesse plano aí, né? O plano de saúde custa tomografia, ressonância magnética. O Brasil é o país que mais pede ressonância magnética aí no mundo. Eu acho que talvez fique atrás dos Estados Unidos, se é que fica atrás. Então, por quê? Porque o avanço tecnológico trouxe um desejo das pessoas de ter acesso a esse tipo de serviço. Então, isso aumentou o custo, e aí as empresas precisam, então, mudar os modelos. Investir em modelos mais preventivos, né? Uhum. E aí, nesse cenário, a gente precisa, vamos lá, nós vamos captar o que é bom e o que é ruim desse cenário, né? Mas isso traz uma sensação, independente da regulamentação, das normas regulamentadoras, de uma necessidade, ou seja, eu preciso trabalhar a questão da saúde dentro da empresa num perfil menos curativo, né? E eu preciso ser mais preventivo, né? Uhum. E aí, juntamente com isso, veio um perfil de mudança de norma. Olha quanta mudança aconteceu e vem acontecendo nesse período que tem um impacto tanto nas empresas. Então, com a mudança, um perfil de normas regulamentadoras com o objetivo de ser mais sintética, ela perdeu em alguns aspectos, algumas normas delas amadureceram claramente, a gente vê o amadurecimento de algumas normas, outras elas perdem certos pontos, como por exemplo o NR7, que perde aí a sua responsabilidade da promoção da saúde, e perde do ponto de vista de regulamentação, mas ganha por uma necessidade. As empresas maiores acabam vendo essa necessidade. Mas aquelas pequenas, como vocês falaram, né, o percentual de empresas que tem SESMIT é um número muito pequeno, né? Então, a gente tem que entender, então, que muda um perfil, e assim, as normas regulamentadoras trazem aí, por exemplo, a ergonomia, ela entra no PGR, ou seja, você começa a fazer um mapeamento de risco mais deixando de um perfil de programa para um perfil mais de um processo de contínuo, de melhoria contínua, de planejamento, de plano de ação. Então, tudo isso contribui positivamente. Por outro lado, a gente perde alguns pontos, perde a chance de algumas melhorias, como, por exemplo, as que provavelmente serão aplicadas na NR17, né? A chance de colocar lá a necessidade específica do portador de deficiência, você perde a oportunidade nessa regulamentação de normas de incluir a questão do envelhecimento do trabalhador como um aspecto de dificuldade para o trabalho, você perde a oportunidade de inserir de uma forma mais clara as questões nem são tão relevantes, né, de saúde mental, que a gente falou, né, do transtorno mental, de como você lida com a carga cognitiva, subjetiva, das relações de trabalho coletivo,
e das questões de assédio moral, de treinamento, é uma perde uma oportunidade muito grande de transformação. Então, isso também soma nesse cenário como um elemento importante, mas, por outro lado, a gente começa a ter um perfil de melhor estratégia com certos riscos, a gente consegue integrar melhor esses programas, e, por outro lado, a gente consegue ter alguns pontos que são interessantes para a gente, tá? E, por fim, ainda, que é o tchan desse cenário, vem uma pandemia, né? Não estamos nem falando se vai vir extraterrestre, se tem ciclone em Santa Catarina, os gafanhotos, mas vamos pensar que as adversidades, se alguém fez um plano de atendimento à emergência e tinha previsto pandemia lá, nesse cenário, eu acho que não. São muito poucos as empresas que tinham previsto lá pandemia, ciclone, né? Mas é muito provável que a gente não estava, muito provável não, a gente não tinha preparo. E aí, quando a gente pensa no risco de pandemia, a gente pensa que existem diversas situações possíveis, e essa pandemia ela teve uma expansão gigantesca e muito rápida. Eu acredito, em alguns estudos que eu estava lendo, que 2 pontos são importantes para esse processo de expansão tão gigante e tão rápido, né? O primeiro deles é a gente pegar uma gripe que tem 2 dias de incubação, de período assintomático da doença, e eu tenho uma pandemia onde eu tenho até 14 dias de assintomático, e um indivíduo que pode estar contaminando. Então, em 14 dias, você sai da China, vai para a Arábia Saudita, vai para Dubai, vai para a Europa, chega no Brasil, um único indivíduo contaminando muita gente. Então, a capacidade de contaminação por conta desse período do assintomático e de transmissão da doença é muito grande, né? O segundo é a persistência nas superfícies, né? Ele persiste, às vezes, até alguns dias, diferente do vírus da gripe, que em 24, 48 horas ele sumiu. Então, ele foi capaz de se disseminar e gerando um terror muito grande, porque tem países aí que tem uma população mais envelhecida, como a Bélgica, com acima de 9% de mortalidade, né, por causada pelo vírus. Comparado com o vírus da gripe, que tem 0,1, comparado com tendo 10 vezes mais hospitalizações do que o vírus da gripe. Ou seja, ninguém estava preparado por isso. Juntamente com isso, nós temos algumas questões. A pandemia realmente mudou a perspectiva das empresas e desculpa aqui, perdi a minha tela aqui, desculpa. E as empresas tiveram que trabalhar para recuperar um tempo perdido que não tinha como recuperar. As empresas que não tinham um SESMIT bem constituído, que não tinham um papel de um planejamento de crise, porque algumas empresas já tinham comitê de crise, porque a crise ela não acontece somente na pandemia, ela pode acontecer em diversos cenários, né? A qualquer momento, claro. Exatamente. Então, às vezes, algumas empresas já tinham isso bem estabelecido, já tinham o SESMIT. Eu vou falar da parte médica, que é um ponto principal, e o médico tinha um papel importante e relevante nesse cenário, já tinha a sua autoridade junto do time de segurança, alguns times esse médico às vezes é subordinado, o time de saúde é subordinado ao RH, né? Mas tinha um papel relevante e contribuiu aí para o desenvolvimento das ações. E aí o olhar da engenharia do trabalho e da higiene ocupacional nesse momento é importante, porque, como vocês falaram antes, a questão das proteções, elas evoluíram muito, né, nesse período dos 3, 4 meses. Antes falava assim, não se usa máscara. E aí eu achava muito esquisito, né, porque a máscara não é eficaz. Qualquer eficácia da proteção da fonte, né, porque a gente pensava sempre de proteger você como um indivíduo, de se contaminar. Mas eles esqueciam que quando a gente usa máscara, a gente é a proteção da fonte, né? A gente está colocando lá, seja um método de barreira com face shield, uma parede de acrílico no pessoal que presta serviço, como eu protegendo através de uma máscara. Se ela for 40% eficaz, ele é importante como proteção da fonte, né? Para evitar a disseminação do outro, né? Então, a gente foi amadurecendo e a gente foi coletando e aprendendo ao longo do tempo
mais estudos vão surgindo e a gente não aprendeu tudo. A gente imaginava que uma pandemia... Eu pensei assim, será que a gente volta no início do mês para o escritório, né? Porque a gente viu o processo como se desenrolou na China, né? Até hoje eu não sei qual foi a estratégia que eles usaram, ou eles estão escondendo da gente para ter ficado só com 88 mil casos, mas qual é a estratégia que eles usaram para bloquear essa contaminação? Porque hoje nós já estamos com 1,5 milhão de pessoas contaminadas, praticamente, né? E nesse cenário, talvez vão surgir algumas situações, alguns legados importantes, né? E alguns deles foi que a empresa passou a adotar algumas tecnologias, né? Uma expansão de tecnologias que permitiram que tanto a área médica, no rastreio de indivíduos sintomáticos, com introdução de telemedicina, com o uso de inteligência artificial para poder fazer coleta de informação de pessoas sintomáticas ou pessoas para colocar em quarentena, né? O uso da tecnologia expandindo essa dificuldade que tinha a distância de reuniões, como, por exemplo, essa ferramenta que estamos usando hoje, né? Ou seja, talvez essa reunião custasse até muito caro, né? Porque iríamos... eu daqui de São Paulo para Curitiba para participar da reunião, né? Com vocês, não teria uma outra alternativa, né? Então, ajudou muito a evolução tecnológica, a expansão tecnológica para que tudo isso que está acontecendo hoje pudesse trazer sementes futuras e que vai ficar definitivo. É ruim a gente falar o novo normal, né? Mas nós vamos ter uma nova etapa, né? Porque eu acho que nem antes era normal. Se a gente olhar as bizarrices que acontecem no universo do trabalho, para mim o que tinha antes não era normal e o que a gente vai encontrar lá na frente também não é muito normal. Mas, sim, um novo cenário, né? Que nós vamos trabalhar lá na frente, que terá, sim, com certeza, alguns ganhos. É claro que nós passamos por um momento crítico, mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas estão perdendo seus empregos. E o ruim desse processo é a queda, então, dessas pessoas para a informalização, né? Do ponto de vista de saúde mental, a gente avança com pontos negativos, mas a gente avança com pontos positivos aí de proximidades de família. Nós temos gente que vai ter briga familiar e agressão e casos bem sérios relativos a isso, mas vão ter também proximidade de algumas pessoas nesse ambiente do lar. Teve um redesenho, eu acho que seria um redesenho desse cenário, e ele vai mudar, algumas coisas vão voltar para aquele... porque muitas empresas dependem desse processo presencial, né? Então, esse processo deve mudar. E também, ou seja, o time do SESMIT, quando a empresa possui uma maturidade, ele ganhou um papel de protagonista, ele passou a fazer um papel de protagonismo e reduziu essa distância entre o time do SESMIT e a alta liderança da empresa, inclusive com um papel consulente forte nesse momento. É claro que algumas empresas não têm. E aí, às vezes, o pessoal faz aquelas bizarrices, né? Quando tinha lerdose, colocava ortopedista, vai te chamar o ergonomista para resolver. Quando tinha problema de saúde mental na empresa, pede consultoria para o psiquiatra. O psiquiatra não entende de trabalho, entende de pessoas doentes mentais, com transtorno mental, né? E aí, as consultorias meio diferentes. E chamou agora o infectologista para dar consultoria nas empresas, né? Para tomar a decisão de pessoas doentes. Não, o infectologista não entende de medidas preventivas no ambiente de trabalho, das relações de trabalho. Não é o core do trabalho dele. Ele, claro, vai ajudar na consultoria? Vai muito. Um infectologista vai ajudar muito sobre certas medidas, né? Sobre certas consultorias intelectuais para tratar os meus funcionários que estão doentes. Tomada a decisão de alguns afastamentos ou quarentena junto com o médico do trabalho, mas é a entrevista de cada um deles permitindo que a gente possa entender por onde passou. Tem um quê de nexo, tem um quê de como houve essa interação no trabalho para tomar a decisão. E aí, por fim, para a gente terminar, então,
existem alguns aspectos muito importantes, e aí fomentou esse processo de precarização, mas também são pessoas que poderiam estar desempregadas hoje, né? E hoje acabam indo para o mercado informal, que cresce aí absurdamente. E esses avanços, não sei se avanços positivos, mas a gente precisa discutir esses aspectos que vêm sendo trazidos do ponto de vista de transformação e tentar colher aí nesse momento as melhores transformações, aquilo que realmente vai ser positivo para esse cenário que a gente está construindo aí de futuro. O SESMIT, ele ganha papel? Sim. Um bom SESMIT, ou a empresa que tem visão, mas que não tinha SESMIT, esse papel se fortalece. Aquela empresa que tinha SESMIT e não tinha visão, pode ser que aprendeu com a tragédia, ou pode ser que ele nunca deu valor e às vezes colocou profissionais, seja quaisquer deles, não qualificados e que já não tinham envolvimento com a situação, e não se vai se transformar, tá? Mas eu acho que para não prorrogar muito a fala aqui e poder dar oportunidade para a gente entrar no debate, eu acho que era isso aí, Bruno. Legal. Muito obrigado, doutor Alexandre. Nós temos aqui alguns questionamentos que chegaram aqui pelo chat para nós. Eu acho que para não perdermos aqui o gancho, é com relação aos serviços dos médicos do trabalho nas empresas. Há um questionamento aqui quanto a se vocês têm algum número sobre quantas pessoas, quantos médicos do trabalho, por ocasião do trabalho, estão afastados pelo Covid. Você tem alguma ideia sobre isso, doutor Alexandre? O seu microfone está desligado. Eu tinha mutado. Eu não tenho visão de médicos do trabalho que estejam hoje afastados. A gente não tem contabilizado, do ponto de vista de quarentena ou não, isso é algo difícil, né? Até mesmo saber quais que foram diagnosticados. Tem uma lista muito grande de médicos que faleceram. Existem médicos do trabalho que faleceram, que eu tenho conhecimento aqui na região metropolitana de São Paulo, tá? Mas, eminentemente, o que houve de transformação é que, como houve a suspensão dos exames ocupacionais, os exames ocupacionais deixaram de ocorrer. E esses SESMITs praticamente fecharam, apenas no ramo industrial, de onde teve ainda a continuidade das atividades. Esses médicos do trabalho, em algumas empresas, elas tomaram alguma decisão. Se eu tenho um ambulatório preparado para atender Covid, que eu tenho todo EPI, etc., isso é muito provável que esse ambulatório continuou dando seguimento a essas atividades e tudo mais, com esses médicos aparamentados e etc. Ou, se não, essas empresas adotaram uma estratégia da seguinte forma: se eu tenho sintomas, eu não vou para o trabalho, então eu tenho que procurar um serviço externo, que é uma estratégia boa. Porque se você vem sintomático para um serviço e você é um caso suspeito, você tem que interditar o ambulatório, então vai ter que interditar o tempo todo. Então, algumas empresas, de uma forma estratégia, adotaram que ou definiram áreas exclusivas para esse tipo de atendimento, segregando, ou encaminharam para serviço externo. E o trabalho à distância. Por que ele foi importante? Porque antes o pessoal falava que o médico do trabalho não atendia o paciente, né? E com esse momento, mesmo à distância, aumentou uma conexão do médico do trabalho, na maior parte dos lugares onde eu converso com meus colegas, aumentou essa conectividade com o paciente, com o funcionário, porque a gente passa da teleorientação. A gente orienta qual caminho ele deve seguir. Ele precisa ser hospitalizado, ele precisa ser atendido num serviço de emergência, ou ele pode aguardar em casa, né? Então, num primeiro momento, os pronto-socorros caíram o movimento, né? Reduziu brutalmente o pronto-socorro. Você chegava lá, estava vazio o pronto-socorro, né? No primeiro momento. Porque as pessoas tiveram medo de ir para o pronto-socorro, né? Tiveram medo. E aí corre o risco até de ter uma situação mais grave, do agravamento da doença, para ficar em casa. Mas aí essa orientação, essa tomada de decisão contribuiu. Então, o médico do trabalho acabou, em muitos dos lugares, apesar de estar à frente do serviço, apesar de estar em contato mais com as pessoas, com menor contato com o Covid, né? De uma forma muito menos presencial e muito mais intensa. Como tem um colega nosso aqui que diz, né? Vai ter dois tipos de SESMIT. Aquele que vai se envolver e vai estar muito ativo,
e tem aquele, principalmente às vezes algumas empresas de consultoria que a gente contratava para fazer PCMSO periódico, que só fazia benzimento, que deram uma de avestruz, né? Avestruz, botaram a cabeça no buraco e sumiram do mapa, né? Nesse momento. Então a gente tem essas duas realidades aí acontecendo. Engenheiro Irineu, nós temos aqui um questionamento que chegou e eu gostaria de ver as suas reflexões quanto às questões do SESMIT especificamente. E me perguntam aqui que a NR4 está sendo modificada e se haverá ou há possibilidade de agregarem outros profissionais no SESMIT. Você tem alguma... Sim, Bruno. Adir, me ouve, Bruno? Complementar. Pois não, Irineu? Me ouve, Bruno? Sim, estamos ouvindo. Bruno, está me ouvindo? Ok. Sim, senhor. Bom, essa informação ela procede. Há estudos sendo feitos por alguns grupos que participam da comissão tripartite da inclusão de outros profissionais dentro do SESMIT, como fisioterapeutas, os próprios ergonomistas e alguns outros profissionais, por exemplo, como fonoaudiólogos do trabalho. Essas três ocupações elas têm aparecido em alguns estudos e que foram levados já para o grupo tripartite. Então, não me surpreende caso o SESMIT continue da mesma maneira, ou seja, classificado de acordo com a empresa, né, o número de funcionários e o grau de risco, que novos profissionais façam parte desse quadro, sim. Eu não me surpreenderia, isso é uma coisa que já foi tratada, já foi debatida de alguma forma, mas os encaminhamentos efetivos nós não sabemos ainda o que foi para frente, né? Adir, você tem como Bruno? complementar? Obrigado, Irineu. Adir, você pode complementar? Eu tenho participado aí, mas o mais antigo é o tecnólogo, né? Mas é muito difícil. A bancada patronal tem alguma coisa aí com o fisioterapeuta, como o doutor Irineu falou, mas não aquela obrigatoriedade, assim, sabe? Está passando, mas não tem nada fechado ainda. Sabe? Porque na cabeça do empresário, assim, e que não é mais... que é um empresário que não tem a cultura de segurança e saúde no trabalho, não é aquela empresa que tem médico, que tem engenheiro, que não tem uma cultura de segurança, ele se sente vilipendiado no seu direito, ser obrigado a contratar um trabalhador, né? Então, ainda existe isso ainda, né? Então, para mudar a cultura, leva tempo, né? Eu até gostaria de lembrar aí por estar junto com engenheiros e médicos, né? Quando eu iniciei, o engenheiro era aquele engenheiro, era tido, às vezes, até pelos próprios engenheiros, aquele engenheiro civil que não deu certo na construção civil, aquele engenheiro mecânico que não deu certo. E hoje em dia, não. São engenheiros de segurança de verdade, sabe? O médico do trabalho, já vou falar do técnico, viu? Fiquem tranquilos. O médico era aquele que dava AS, para não aceitar atestado. Para não aceitar atestado que viesse de outra organização e dar AS para dor de cabeça, para hemorroide, para tudo era AS. E o técnico de segurança era aquele que cuidava da vigilância, serviços gerais, era motorista, era o motorista do diretor administrativo, e cuidava do almoxarifado, do recurso humano. Adir, você me permite, Adir, um questionamento bem sobre isso que você está falando, doutor Alexandre Irineu, justamente quando nós falamos do valor que é dado ao SESMIT, né? Muitos de vocês sabem que dependendo das empresas, esse valor eventualmente é baixo, né? No sentido assim da importância que estes serviços têm para diminuir o número de acidentes. Mas eu acho que isto, eu gostaria de ter um comentário de vocês, porque tem um questionamento aqui sobre o SESMIT coletivo, né? Então, a questão seria, essa eventual adversão que há por algumas empresas quanto ao SESMIT,
não seria em decorrência, então, dessa obrigatoriedade que a lei impõe, que se tenha esse tipo de serviços, que até é novidade mesmo, né? Quando ela foi instituída, o SESMIT, ela foi tida como novidade mundial mesmo. Foi uma novidade no mundo, onde uma lei obrigava, então, as empresas terem, né, por conta delas, os serviços especializados em segurança e medicina do trabalho. Que provavelmente, como a Adir também agora acabou de complementar, tem empresa que por que tem que ir para o meu custo? Por quê? Se a gente for pensar mesmo no dimensionamento do SESI, já com engenheiro, com médico, com técnico, com auxiliar, com enfermeiro, com fisioterapeuta, com ergonomista, com dentista, inclusive, Irineu, né? Tem os dentistas, né, do trabalho, que também estão se movimentando para poder fazer parte. Isso. Mas será que, para nós podermos, Adir, Alexandre e Irineu, atingirmos esses 98% das empresas, ou 97%, conforme a fonte, das empresas que não têm SESMIT, como é que nós podemos chegar nelas? Será que é possível, através de um SESMIT coletivo, uma cotização feita entre as empresas? Como é que vocês veem isto, Irineu? Gostaria de começar por você. Olha, eu vejo uma questão assim que me marca muito, né, que é a questão do cinto de segurança, quando nós começamos a utilizar efetivamente. Eu lembro que quando eu ia para a faculdade, eu não utilizava cinto de segurança, não era obrigatório. Até que o momento chegou, teve uma blitz, e olha, agora é obrigatório. Então tem que utilizar o cinto de segurança. E naturalmente, com aquele impacto de uma fiscalização, aconteceu uma mudança de cultura das pessoas. Hoje, é natural que todos nós entramos num carro, puxamos o cinto de segurança. Isso é muito natural. Mas vejam, quando nós falamos de saúde e segurança, nós não podemos esquecer, e isso eu já tenho colocado em alguns artigos também, que nós temos um período muito curto da história. A cultura de segurança nossa, ela tem muito a se desenvolver ainda, a cultura da prevenção. Nós estamos falando de 50 anos na história do país, né? De saúde e segurança, da maneira que nós imaginamos, né? Muito menos ainda a segurança do trabalho, depois que apareceu o FAP, por exemplo, o fator acidentário, teve uma outra conotação. Quer dizer, foi mais um step criado, né? Então, não é de agora isso não vai acontecer de uma hora para outra realmente. O SESMIT coletivo, isso já existe. Existe o aspecto legal? Existe. Nós temos que partir do momento que o empresariado comece a entender que a segurança e a saúde fazem parte do negócio. E para entender isso, ações têm que ser fomentadas da parte governamental, das instituições acadêmicas, das entidades de classe, todas essas fomentando a importância das profissões, para que elas naturalmente, não por força de lei somente, comecem a aparecer e tragam valor para as organizações. Elas sejam parte do negócio. Claro, parte do negócio. Esse é o desafio, fazer parte do negócio, Bruno. Concordo plenamente com você, Irineu. Doutor Alexandre, qual é o seu comentário sobre isso? Olha, eu vou na linha do Irineu, viu? Que é como eu já tinha comentado também, essa percepção de valor. Esse eu acho que é o termo mesmo, de mudar o cenário de obrigação como uma necessidade, né? E aí, um pouco ajuda que esse processo não seja também tão complexo para as pessoas entenderem, né? Por exemplo, quando a gente vê hoje o que surgiram essas portarias, é claro que a gente não concorda com tudo, né? Mas surgiram essa portaria no período de Covid e elas trouxeram a gente um monte de necessidades, seja no ramo de segurança, no ramo de saúde, no ramo de facilities, de limpeza dos ambientes, de coordenar rotas dentro do ambiente de trabalho, etc., que pode ser feito por leigos, uma boa parte dela, mas outras vai depender do médico, não tem como, não tem escapatório, está escrito lá, quem define a quarentena é o médico, né? E vai ter outras atividades que vai depender do engenheiro, que não tem outra saída, ou é o engenheiro ou o técnico que vai ter o melhor olhar para definir essas estratégias das propostas de barreira, senão você vai ver bizarrice acontecendo aí, criando túnel de desinfecção aí, desinfecta todo o corpo, mas o vírus está dentro da boca, né? Vai fazer o quê? Vai continuar respirando lá dentro se não usar máscara, né? Então certas coisas não vão funcionar. E esse olhar da higiene, de pensar
desde o momento, desde a fonte do risco até o indivíduo, do trabalhador, esse trajeto todo, quem tem esse olhar é o time do SESB, que é o engenheiro lá, é o técnico de segurança, que pensa em todo esse processo. E para ter o melhor trabalho, mais bem feito, é esse time aí, que já deveria estar muito mais enraizada nas empresas, né? É esse caminho, né? Muito bom. Engenheiro Júlio, você que está aí na linha, Maria do Rocio, se vocês tiverem alguma observação a ser feita para os nossos colegas palestrantes, para já indo para finalmente lá da nossa live, então eu gostaria, Maria do Rocio, você teria alguma observação a ser feita? Vamos aproveitar aqui que estão com essas 3 feras na questão da prevenção de acidentes. Maria, se puder ligar teu microfone, por favor. Ok. Então, eu gostaria de aproveitar e perguntar ao Dr. Alex, porque nós já trabalhamos juntos e tudo mais a respeito da ergonomia, até porque o Irineu também comentou agora há pouco a respeito de fazer parte desse time, né, do SESMIT. Então, diante do que você falou até aqui sobre transtorno mental, né, uma das situações que provavelmente até ocorram com mais frequência, né, agora, apareçam, as questões cognitivas e essa questão da organização do trabalho como um todo, né? O que você acha, né? Gostaria que você falasse, né, da participação do ergonomista, como que ele pode contribuir, né, junto com os profissionais, sendo uma equipe multidisciplinar dentro do SESMIT, mas o que ele pode trazer de informações para que sejam discutidas e que possa ter um ambiente melhor, ou trazer dados dos trabalhadores. O que você acha disso? Falando de Covid? Sim. Nesse cenário? Sim, nesse cenário. Porque você vai... Desculpe, só para complementar. Porque você vai ver... Eu acredito que seja assim, você que está na linha de frente aí já está, né, continuando, acho que o Irineu também, são trabalhadores que estão vindo com esse medo, com essa questão de voltar para casa. Como que você vê isso, então, realmente dentro do trabalho? Como que o ergonomista pode coletar essas informações? Qual o papel? Olha, nossa, o papel do ergonomista aqui... eu sou médico e sou ergonomista, então eu acabo tentando ter esse olhar, e o que eu vejo são vários aspectos, né? Vamos tentar falar primeiro na fábrica. Na fábrica não é a minha realidade, então tenho pouca percepção nesse sentido, mas a gente tem agora que redesenhar o processo produtivo, né? Porque senão vai acontecer como aconteceu nos frigoríficos, né? Um amontoado perto do outro, sem distanciamento social e contaminando. Você tem um novo contrante, você tem uma nova dificuldade entre os trabalhadores e ainda mais, como você não consegue garantir a proteção adequada desses trabalhadores, você vai ter que pensar que eles vão estar trabalhando de um processo mais intenso, mais tenso. Porque a hora que está ali uma linha com 20 pessoas na produção e uma delas adoece, e aí 3 ou 4 saem e o outro fica, esse processo, como é que se dá? A produção que reduz, né? Então, tem vários aspectos aí. O segundo então vamos aumentar a proteção dos trabalhadores e resolve, então, bem, se eu colocar um monte de face shield em todo mundo, essa turma não vai para casa fazer. Mas como é que você faz numa linha de costura, né? Onde as costureiras com face shield que distorce a capacidade de visão dessas costureiras na linha de produção, né? E vai aumentar a cefaleia dessas pessoas colocando face shield. Como é que eu lido com isso? Então, o ergonomista é mais um consultor para entender nesse processo de trabalho. Estou citando alguns exemplos dentro do ambiente produtivo, porque a gente fala muito do home office, mas esquece da produção da fábrica. Então, nessa linha de produção, precisa ter o olhar, né, de entender a atividade em si, né, o trabalho coletivo, e para alguns lugares poderia ser até bom, né? Se você criasse aí umas cabines de acrílico isolando as pessoas no telemarketing, aquela barulheira que o pessoal estressa eles, talvez se reduzia, né? Pode ser que traga benefícios aí interessantes.
É por isso que depende de uma análise ergonômica, ela depende de entender tudo que está em jogo nesse ambiente. Já no ambiente de pessoas que saem do ambiente do trabalho e vão para o home office, aquela visão da mesa-cadeira volta a ser relevante, né? Da mesa-cadeira. E surgem vamos lá, chovem dificuldades, né? A primeira, porque as pessoas estão em casa e a mesa, a altura da mesa foi feita para comer, né? Ela tem uma altura que é para você enxergar o seu prato mais de perto, não é para você teclar. Então, essa relação mesa-cadeira, ela passa a ser relevante, porque umas pessoas vão trabalhar na mesa, no escritório, às vezes aquele escritório mal desenhado, né? E pior, vai ter gente que não tem nem onde sentar para trabalhar, tem que sentar na cama. E como é que uma pessoa trabalha 8 horas por dia na cama? Não trabalha de forma adequada. Vai ter um impacto de produtividade. A empresa não pensou nessa perda de produtividade por conta dessas dificuldades, né? E aí, o trabalho à distância pode agregar, ele pode até trazer algumas vantagens, mas para outras pessoas que estão num prédio fazendo call como a gente aqui, e o vizinho está fazendo obra, porque a obra tem que ser no horário do dia, né? Então, a furadeira está martelando na cabeça dele o tempo todo. Eu tenho um trabalhador que está ligando todo dia, querendo saber que dia que ele volta, porque ele não aguenta mais aquela furadeira quebrando piso e etc. no apartamento de cima, né? E aí, e aí você começa a ter reuniões, e aí a gente tem muitos memes na internet, as bolinhas das câmeras, né? Que as pessoas não estão como nós aqui, um olhando para a face do outro e percebendo a reação dessas pessoas. Como que é essa reação dessas pessoas àquilo que eu estou dizendo? Será que a minha ideia foi bem compreendida e ela vai ser interpretada para quem está lá do outro lado, para que eu possa seguir nesse caminho? Ou será que o pessoal saiu na dúvida? Esse olhar de interação do outro lado, ele é muito importante. Por isso que uma reunião presencial ela faz sentido. Então, se eu não pusesse presencial, liga a câmera, né? E às vezes você vê só aquelas bolinhas piscando, né? A pessoa fala, a bolinha mexe, né? Exatamente. E aí, e tem tudo isso. E tem a relação de childcare, de criança em casa que está interferindo e você não tem escola para deixar e você tem que se reorganizar nessa logística do trabalho e o risco até de acidente doméstico, porque você não está olhando para sua criança. Você deveria ter um cuidador todo esse tempo e não está tendo. Então, o ergonomista é o cara que está lá para dar todo esse olhar e tentar trazer para a empresa. E algumas empresas são mais sensíveis a esse tema e a grande maior parte das empresas estão sofrendo. Como é que vai surgir sensibilidade com uma empresa que está sofrendo, que está perdendo produtividade, que está perdendo lucro, que não consegue manter? E aí, o olhar do ergonomista é muito importante para tudo isso aí, né? Com certeza. E ele pode avaliar isso à distância, tá? Muito bom. Acho que isso aqui é uma questão de ergonomia, acho que poderia render também uma outra reunião. Opa! Que ela é bem ampla, né, Irineu? Vocês que... Tá cheio de ergonomistas aqui sensacionais, né? São pessoas que realmente militam na questão da ergonomia. Engenheiro Júlio, você teria, já indo para a reta final, algum questionamento, uma observação para os nossos colegas? Vamos aproveitar que está o doutor Alexandre aí, o Irineu, o Adir. Claro. Nossa, uma gama de expertise aqui que não é qualquer lugar que você consegue juntar todo esse conhecimento. E a primeira a exposição de todos aí foi, nossa, muito grandiosa, muita propriedade. E devo acrescentar só, como até o Irineu falou aí, a questão, e eu sempre passo por isso e sempre penso que o grande problema, o grande desafio do profissional de segurança do SESI é a mudança de cultura da pessoa, né? Porque às vezes a gente fica preocupado com o ambiente, você protege o ambiente. Vamos lá, eu, Bruno, trabalhando sempre nas máquinas, né, Bruno? E aí a empresa disponibiliza dinheiro, recurso para fazer uma determinada bloqueio e proteção, mas a pessoa vai lá e ainda não entendeu a mensagem, né? Ela burla, ela modifica. A gente vê isso, né, nas questões do trânsito, né? Carros superpotentes, vimos aí, infelizmente, né, um equipamento alemão, né, conduzido por um brasileiro, aí tirou a vida
como é que é o nome dele? Do Angeloni, né? Um dos diretores do Angeloni. Então, as pessoas ainda têm que mudar muito a cultura. E esse é um grande desafio de nós profissionais, né? Mudança de cultura, porque, como até o Irineu comentou, novamente, ali, 50 anos é pouco tempo. Estudos indicam que você leva de 25 a 30 anos para mudar a cultura de alguém. Né? Lembrando aqui de Curitiba, né? A cidade limpa, tinha lá, né? Não jogue lixo no lixo. Aquilo foi aos poucos, e hoje a gente enxerga completamente diferencial. Se alguém na nossa frente joga uma latinha, né, um detrito na nossa frente, a gente parece que pecado, aquilo nos choca. um pecado capital. O grande desafio nosso é a pessoa, você não precisar mais cobrar ações de segurança. O profissional vai fazer outras situações, vai trabalhando. Eu não preciso chegar no indivíduo mais, né? Olha, coloque a luva, coloque o óculos. Isso é uma coisa assim que já deveria estar sendo, né, ultrapassada há muito tempo. Então, um grande desafio, eu penso, né, dos profissionais, claro. E nesse momento eu acho importante a questão do Covid, porque nós estamos vamos dizer, para as indústrias que têm, né, toda uma estrutura de CERMIT, nós estamos no holofote, porque agora eles começaram a enxergar o real papel nosso também. Nós estamos na linha de frente, né, atuando nas proteções, atendendo aí a Secretaria, né, de Saúde, que está tendo algumas determinações que as empresas têm que cumprir, e o CERMIT tem que, né, complementa esse apoio na parte estrutural. Então, acho que esse é o grande desafio. Mas parabéns a todos aí, esse é meu pensamento. Tá? Legal. Obrigado. Júlio, muito obrigado. Eu acho que só complementando e já indo para o finalmente, eu gostaria de dizer que uma parte interessante disto tudo, Irineu, Adir, Alexandre, é de que me deixa até feliz, em partes, porque todo mundo passa a falar em EPI. Agora todo mundo conhece o que é um EPI. Todo mundo fala em EPI. Uma boa, é verdade. No açougueiro, na vendinha, no cabeleireiro, todo mundo fala em EPI. Né? Mas o grande questionamento é que acho que para uma outra oportunidade, uma máscara é EPI ou não é EPI? Ou é um EPC? Precisa ter CA ou não precisa ter CA? Mas isso aí fica para uma outra oportunidade. Então, vamos lá para o finalmente. Adir, por favor, os encaminhamentos finais. Tá muito bom isso aí, esse bate-papo. Eu queria só fazer um comentário sobre o CERMIT coletivo que o engenheiro Irineu falou. Existe a portaria 17, a criação do CERMIT. Eu estava na CTPP desde essa época e levei muito pau, muita crítica de colegas técnicos, que vai terceirizar tudo, e não sei o quê. Eu digo, não, porque tem critérios, não é? Vamos criar um grupo aqui, CERMIT coletivo, não é assim? Tem que haver um acordo coletivo entre o Sindicato dos Trabalhadores com o Sindicato Patronal para atender aquelas empresas que não se enquadram ali no quadrinho da NR4, aquelas que não necessitam ter CERMIT. Só que para isso tem que ter vontade política de fazer. Existiu um em Parobé, até anotei aqui, do Rio Grande do Sul, na indústria calçadista lá. Como a indústria calçadista lá andou mal das pernas, esse CERMIT coletivo acabou. E tinha lá 9, 10 técnicos de segurança. Só existe um que eu tenho conhecimento, pelo menos, no Brasil, que é aqui em Curitiba, que é da categoria dos trabalhadores em vigilância, limpeza, asseio e conservação. Essas empresas que obrigatoriamente não necessitam ter o técnico, o engenheiro, o médico, existe o CERMIT coletivo que vai lá fazer o PPRA, vai fazer a CIPA e todos esses programas de segurança e saúde no trabalho aí, aquelas que legalmente não precisam ter o CERMIT. Então, não vai tomar emprego de ninguém que está lá, mas abre porta de serviço. Mas é complicado, não é bem assim, né? Não é chegar um grupo de consultoria, assessoria e criar um CERMIT. Precisa haver um acordo coletivo, né, entre o Sindicato dos Trabalhadores e do Sindicato Patronal. Então, eu conheço bem desse assunto aí, que é do Sindicato de Asseio e Conservação aqui de Curitiba. Aqui. É a portaria 17, eu não lembro o ano, mas se der um Google lá, portaria 17 do ex-Ministério do Trabalho, do Ministério da Economia, vai aparecer lá. Ok? Muito bom. Um grande abraço a todos, foi um prazer enorme aí estar com vocês.
Então, nós vamos para chegarmos aqui ao finalmente, dizer também que agradecemos aqui a participação do engenheiro Benedito Alves. Ele, me parece que ele é candidato à presidência do CREA, né? Então, quem tiver maiores ou quiser maiores informações sobre ele, vocês podem encontrar, me parece que facilmente no Google. Então, engenheiro Irineu, suas palavras finais, por gentileza. Olha, Bruno, no final das contas, essa pandemia ela tem que ser encarada por uma visão positiva também, como nós falamos. É um novo momento que se cria e, com certeza, nós não seremos iguais depois que tudo isso passar. Então, vai criar um novo normal, como se diz aqui, um novo normal que eu quero dizer no seguinte sentido: teremos outras visões sobre muitas coisas. Teremos que nos readaptar, teremos que nos reinventar como profissionais para podermos alcançar um outro degrau que a própria sociedade, nosso convívio com as pessoas vai exigir. E usando um pouquinho das palavras aí do engenheiro Júlio Doneda, nosso mestre, ele fala muito em segurança comportamental. Nós vamos ter que partir para um momento diferenciado, onde as pessoas precisam ser observadas, né? As atitudes, os comportamentos. Isso é uma tendência que vai, não tenho dúvida, ser fortalecida após a pandemia. Então, temos que estar preparados a essa nova visão, a visão comportamental, porque muitas coisas vão mudar, estão mudando e vão mudar, vão ficar para valer daqui para frente. Quero agradecer, engenheiro Bruno, então, a oportunidade de conversar com todos. Sei que muitos colegas, muitos amigos estão conectados também nos ouvindo. Um abraço para o engenheiro Benedito, candidato à presidência do CREA, e a todas as pessoas que gentilmente estiveram conosco aqui nessa noite, dedicando seu tempo para escutar um pouquinho sobre um assunto que nos motiva muito, e ao lado de feras como a Adir, o Alexander, é muito bom. Muito obrigado, Bruno. Engenheiro Irineu, muito obrigado. Adir, muito obrigado. Doutor Alexandre, muito obrigado pela paciência e por poder compartilhar conosco parte do seu conhecimento e nossos agradecimentos aqui a partir da Bilbao Engenharia. Muito obrigado para vocês e tenham uma boa noite. Nós temos várias perguntas que chegaram aqui. Como não foi possível repassar todas elas, nós vamos escolher elas e mandar para seus e-mails. Tá bom, então, gente? Adir, muito obrigado. Irineu, doutor Alexandre, Maria do Rocio e engenheiro Júlio. Muito obrigado pela oportunidade e tenham um bom final de noite.